Olá, meus amigos e minhas amigas, que alegria podermos iniciar o programa semanal ABC do Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar, e com o meu pai, Sérgio Vilar. Ele ainda não está gravando conosco, meu avô está em mais uma temporada, nesses dias que estou gravando. Meu pai também, nessa altura, está realizando uma jornada de palestras em Portugal. Então, nos encontramos hoje aqui sozinhos, mas com muito amor pela TV Mundo Maior, com muito amor pela TV A Caminho da Luz, com muita alegria em fazermos este programa. Sinto muita falta de estar com meu companheiro, já que tantos anos gravamos juntos e dividimos juntos a responsabilidade de um programa, haja vista que um programa é uma responsabilidade muito grande. Passarmos o conhecimento, passarmos o que sabemos, é sempre uma responsabilidade. E hoje nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, o livro mais importante que nós temos dentro do Espiritismo. Mas antes, quero te agradecer muito por estar sintonizado comigo, pelas mensagens carinhosas que eu recebo, seja pela TV Mundo Maior, seja pela TV A Caminho da Luz, e que o nosso programa de hoje possa ser envolvido pelos bons espíritos. Nós estamos no livro 3º, no capítulo 4º, Lei da Reprodução. Hoje nós vamos ver o item 3º, Obstáculos à Reprodução. Primeira questão, 693. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Resposta: tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Então, tudo que veio como um impedimento ao avanço, ao progresso, ao crescimento no âmbito intelectual e moral, é um atraso. É um atraso à marcha evolutiva. Agora, tudo que vem para somar, colaborar, é muito bem visto pelos bons espíritos. É muito bem visto por parte da espiritualidade maior. Vou além. Além de ser bem visto, é incentivado. Eu me recordo, em março de 2020, quando nós tivemos o decreto da pandemia a nível do mundo todo. Então, entramos no estado pandêmico. E ali muitas coisas mudou na nossa vida. O espiritismo precisava ser levado adiante. As pessoas com medo de ir na casa. Durante um tempo a casa teve que ficar sua parte doutrinária fechada. O evangelho, passe e o estudo. Porém a comida fraterna e o mediúnico nunca parou dia nenhum. O que foi o pedido do Dr. Adroaldo? Meus filhos, vamos fazer o evangelho no lar utilizando a internet. E um dia o meu pai perguntou para o Dr. Adroaldo, Dr. Adroaldo, mas como é que funciona essa questão do evangelho pela web? Tecnicamente a gente sabe como é que faz, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, tudo é possível hoje em dia, essas transmissões simultâneas, mas e no âmbito espiritual da coisa? Que a gente recebeu depoimentos e recebe até hoje de pessoas que colocam um copo de água e o copo passa a água a ter gosto, a mudar a cor, a ficar mais leitosa, mais pastosa. Esses depoimentos eu cansei de ouvir nesses últimos 3, 4 anos que estamos fazendo diariamente o Evangelho, exceto as segundas e as quartas, que são as transmissões ao vivo direto do Perdão, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E aí o Dr. Adroaldo disse, meu filho, para cada família que se sintoniza conosco, nós temos pequeninos grupos, 2, 3 pessoas que vão nessas casas. E estando próximas, porque tem muita gente de Itapira que faz o evangelho, ou podendo estar em Portugal, do outro lado do Atlântico. Temos o Walter e outras pessoas no Japão, do outro lado do planeta, que assistem todos os dias o evangelho.
que assistem diariamente. Então ele disse, esses pequeninos grupos de pessoas vão nos lares, ligadas pelo pensamento do encarnado, e ao chegar nas casas, auscultam o que aquele grupo está precisando. E vão colocando na água, vão incentivando, vão orientando, conforme o que precisam. E temos tido aí depoimentos, o livro mesmo, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, que você pode adquirir de autoria do meu pai, coautoria minha. A segunda parte deste livro que vocês estão vendo na tela é os depoimentos das pessoas do Brasil e do mundo que assistiram e assistem até hoje o nosso Evangelho no Lar. O impacto que o Evangelho não trouxe na vida deste ou daquele. Então, eu queria muito, quem puder adquirir este livro, que se atente a esta segunda parte. Então, nós vamos dizer que a tecnologia, ela é um mal para a humanidade? Não, pelo contrário, ela é um bem, quando usado com sabedoria, com moderação. Quantas mulheres têm dificuldades para engravidar e hoje nós temos métodos maravilhosos que auxiliam? Quantos homens não têm dificuldades de engravidar a sua parceira e encontram métodos maravilhosos para que consigam o objetivo da gravidez? Então nós precisamos estar sempre aberto à novidade, à tecnologia, aberto ao que acontece à nossa volta. Nós não podemos estar fechados, não. Nós temos que acompanhar a desenvoltura, o crescimento de tudo que está ao nosso lado. Próxima questão, 693A. Não obstante, as espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? Resposta: Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio, e isso também os distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Eu me recordo, por exemplo, quando a Carol estava grávida da Catarina, eu me recordo que a médica que acompanhou toda a gravidez da Carol, ela orientou, olha, cuidado com chá, determinados chás são abortivos, toma cuidado com determinadas coisas que podem levar a uma pressão, a um aumento de pressão arterial, toma cuidado com exercício, toma cuidado com a força que você coloca nas coisas que você está fazendo. Então, uma série de orientações que deu para nós, que éramos, tanto eu quanto a minha esposa, marinheiros de primeira viagem, quanto o assunto é a paternidade e a maternidade. Aqui ele nos dá um princípio interessante quando nos diz que Deus deu ao homem o livre-arbítrio e que ele pode tudo desde que não abuse. O abuso tem nos levado a perder grandes oportunidades. Nós podemos usar tudo o que está à nossa disposição, desde que não ultrapassemos os limites. Nós temos um limite, por exemplo, quando eu excedo na alimentação é gula. Às vezes eu não preciso de tudo que eu como para me manter, mas aí eu vou comendo com os olhos, e vou comendo, e vou comendo, e vou comendo. Às vezes um pouco de doce já saciaria a minha vontade do doce, mas eu quero comer, enquanto eu não vejo o fim da lata, não fico feliz. Esporte, tem pessoas que não sabem medir a hora de parar no esporte, ou na academia,
ou no exercício. Tem pessoas que é doente por isso. Então, tudo que excede igual celular é uma bênção, desde que eu viva e o celular seja um complemento da minha vida. Agora, tem pessoas que vivem em função do celular, tem pessoas que vivem em função da televisão, tem pessoas que vivem em função disso e daquilo. É aí o grande problema, porque o excesso vai me trazer prejuízo. O excesso vai me trazer advertências ao longo da vida. Ó, quantas doenças nós não temos? Quantos problemas nós não temos pelo abuso? Não é às vezes para eu ter aquilo, mas eu fui no médico, não ouvi o médico, eu não ouvi a minha mãe, não ouvi esse, não ouvi aquele. Eu vou abusando um dia, eu vou abusando 2 dias, eu vou abusando 3 dias, eu vou abusando 4 dias. Quando você vê, já aconteceu. E a última questão deste tópico, para nós irmos para o outro item, 694. Que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução, com vistas à satisfação da sensualidade? Resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem está imerso na matéria. Então você vê, não é? As mulheres, por exemplo, não quero mudar meu corpo, a gravidez realmente muda o corpo, a gravidez realmente muda o metabolismo da mulher. Ah, eu não quero engravidar para não perder a beleza que eu tenho. É um direito que tem? Lógico que é. Mas é um direito que egoísta. É um direito orgulhoso. É um direito que eu não uso com sabedoria. Quantos espíritos não querem reencarnar e hoje não tem mais mães que querem receber? Mães e pais. Não é também uma decisão apenas da mulher, não. Também envolve o pai. Então, como é que a espiritualidade vê essas mulheres que têm uma oportunidade belíssima e que menosprezam dizendo um simples não? E um não para não mudar o corpo. O não para não mudar a sua constituição. A espiritualidade diz, é um direito que ela tem. Mas no fundo, o móvel que o levou até lá é o egoísmo. É a ilusão da beleza que é passageira. É a ilusão do corpo físico bonito que é passageiro. Aquele que se encanta pelo corpo e não vê quem está por dentro daquele corpo, não sabe aproveitar a pessoa que tem do lado. Olha o corpo, cultua o corpo, só que um dia a gente vai envelhecer. E naturalmente aquele corpo esbelto da mocidade não vai ser o mesmo da senectude, da velhice, porque tudo transforma. O tema é bacana, é palpitante, e no próximo bloco nós vamos começar o item 4º, que é casamento e celibato. Mas vamos para o intervalo primeiro. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Agora vamos falar um pouquinho, o item próximo, casamento e o celibato. Primeira questão, 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento ele é sempre visto pela espiritualidade amiga como uma marcha ascendente ao progresso. Não é fácil dividir uma casa, não é fácil dividir um matrimônio, não é fácil dividir contas, não é fácil dividir um lar com uma outra pessoa. Mas são esses desafios que nos auxiliam a crescermos. E depois vem os filhos, depois vem os netos, aquela casa povoada pela alegria de uma criança, por exemplo, é o que vai nos animando a seguirmos adiante na caminhada. Então a espiritualidade vê contrário à união de dois seres? Não, muito pelo contrário, vê como positivo e salutar para a própria manutenção da sociedade. Questão 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O que aconteceria conosco se extinguisse os casamentos? Resposta: o retorno à vida dos animais. Veja, se com o casamento a gente já tem visto tanta coisa fora do lugar,
que eles querem que a gente aceite o errado como certo e o certo como errado. Na atualidade, a gente está vendo esta inversão de valores e de princípios. O que aconteceria se os casamentos parassem, acabassem? Voltaríamos à vida dos animais. E aqui tem um complemento de Kardec a esta pergunta, a esta resposta. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais, que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Então é por meio do casamento que nós vamos aprender a ser menos egoístas, menos orgulhosos, mais condescendente com a dor do próximo. Vamos viver mais desapegado e vamos compreender que o meu e o minha vai dar espaço ao nosso. A minha casa não é nossa casa, meu carro não é nosso carro. Você pode até ter trabalhado e a tua esposa cuidado da casa, como vemos muito aí fora, mas ela te ajudou a você ter o que você tem. Ela cuidou dos filhos, ela cuidou da casa, ela deixou o almoço, o jantar preparado. Já pensou se ela também trabalhasse e vocês tivessem que pagar alguém para fazer isto? Às vezes não valorizamos a mulher, eu vejo muito machismo ainda nos casamentos, porque eu banco a casa, porque eu pago as contas, coloca a mulher lá embaixo. É uma grosseria que não tem tamanho. Não tem tamanho o homem fazer isso com a mulher. É de uma covardia imensa. Esse pensamento que um avô meu, por exemplo, com 93, às vezes não pensa assim. Mas vamos supor que o meu avô pensasse. Era perfeitamente aceitável. Há um século atrás, nós tínhamos outra forma de ver o mundo e de entender o mundo. Hoje, nós temos que amadurecer. Hoje, nós temos que crescer. E temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes eu valorizo o amigo, às vezes eu valorizo a amiga, às vezes eu valorizo o outro lá fora, esqueço de valorizar os meus dentro de casa. Então a gente precisa repensar no nosso comportamento. Questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Resposta: é uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Então, como é que a espiritualidade vê a indissolubilidade do casamento? A separação como natural perante o grau evolutivo nosso. Mas que no mundo adiantado, no mundo evoluído, nós não teremos essa necessidade de trocarmos de mulher, de homem, como nós temos aqui. Aqui a gente troca de parceiro e de parceiro como se fosse roupa. Já entra num casamento com aquele pensamento, se deu certo, bem, se não deu certo, o que não falta no mundo é homem, o que não falta no mundo é mulher. Mas ninguém pensa no filho, ninguém pensa na família, fica aquele banzé, aquela briga. Então nós temos que pensar nos outros também. Às vezes brigamos no casamento por coisa tão boba. Pasta de dente que um aperta de cima para baixo, outro de baixo para cima. Chave que não está aqui, está acolá, a pessoa esqueceu de botar ali. Almoço quando não sai na hora, bife quando tosta. Olha, a gente briga, coisa... Às vezes a gente tem 30 anos de casados e tem a mesma briga que um jovenzinho no seu primeiro amor tem. Ciúmes bobos, orgulho bobo, orgulho ferido. Joga na cara, acorda brigando, dorme brigando. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado
para fazermos da nossa relação uma relação madura, uma relação equilibrada, uma relação serena, senão nós mesmos não teremos paz. Questão 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então, um padre, por exemplo, que escolhe seguir o celibato, aos olhos de Deus, lhe dá um título melhor do que uma outra pessoa que é casado? Resposta: não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Lógico, não é o caso aqui do padre, porque quando ele entra na organização católica, isso é imposto a ele. Mas aqui a gente está falando da pessoa do celibato voluntário. É um ato de grandeza? Não, de egoísmo. Uma coisa é igual Chico Xavier, por exemplo, não ter casado. O compromisso dele com os livros não permitiria que ele tivesse uma esposa para cuidar, os filhos para cuidar. Ele não teria condições para isso, tempo mesmo. Há compromissos e há determinadas missões que pedem, como Eurípides Barçanufo também não casou. Então essas missões exigem determinados sacrifícios nessa ou naquela área, mas nós, pessoas comuns, às vezes não queremos, né, enfrentar o desafio do casamento, às vezes não estamos dispostos a sair da nossa bolha e preferimos ali permanecer. Como é que a espiritualidade vê isso? Olha, é permitido? Sim, temos o livre-arbítrio. Tem finalidade? Não. Pelo contrário, é mais um ato de egoísmo, é mais um ato de individualismo, como que nós vimos também numa questão anterior aqui, quando nos fala, por exemplo, da mulher que não quer ter filhos para não mudar o seu corpo físico. Egoísmo. Está pensando só em si. Não está analisando um conjunto de oportunidades que está tendo. Questão 699. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Resposta: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então nós vemos o sacrifício de Chico Xavier, por exemplo. Trabalhava em torno de 21 a 22 horas por dia, entre trabalho profissional, os afazeres de casa e as atividades no centro espírita. Dormia em média 2 horas por noite. Quando dormia. É visto o exemplo do Chico com muito mérito. É visto como um missionário legítimo da palavra. Um dia seremos assim como o Chico. Um dia também conseguiremos fazer o que ele tem feito. Mas por ora, a nossa luta está no casamento, é com os filhos, é com a família difícil. Mas para não perdermos o fio da meada, diz Allan Kardec, Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver o mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia, as alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta eleva o homem acima da sua condição material. Então, olha que interessante a colocação de Allan Kardec, que o celibato, no caso de uma missão humanitária, de uma missão que vai envolver uma coletividade ao nosso lado, ela é vista sempre com muito bons olhos. E quanto maior a renúncia, maior o mérito
daquele trabalhador ou daquela trabalhadora. Agora, as pessoas que não entram num casamento por falta de comprometimento mesmo, por falta de renunciar, por falta de comprar uma ideia nova, esse infelizmente não entendeu ainda não o papel do casamento, a sua importância, o quanto que uma família bem dirigida pode colocar bons cidadãos no mundo. Quer colocar um bom cidadão no mundo é você ter uma família equilibrada, uma família sob a base religiosa, uma família sob a base do altruísmo, do se colocar no lugar do próximo. Então nós temos que valorizar sempre a família, valorizarmos sempre o casamento e nos esforçarmos cada dia mais para termos equilíbrio e serenidade dentro da nossa própria casa. Nós estamos caminhando para o término de mais um programa ABC do Espiritismo, em que toda semana vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Agradeço muito aos bons espíritos pelo apoio incondicional que têm me dado, pelo estímulo. Rogo também por todos que têm nos acompanhado e estudado comigo e que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e meditarmos muito em torno do assunto que tivemos a alegria e o privilégio de vermos no dia de hoje. Muita paz a todos, muita luz a todos e até o nosso próximo programa.